E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Luca. Eu sou o Klein. E eu sou o Guilherme. A gente está aqui com o Guilherme e Morita. Isso. Para mais um vídeo do Capivaras Acadêmica. Você quer se apresentar? Pode ser, né? Uma boa. Bom, pelo horário do sol vocês estão vendo. Boa tarde. Como já apresentaram, meu nome é Guilherme Morita. Estou no 5º ano de Engenharia Civil aqui da Politécnica da USP. Basicamente, como acho que eles vão me perguntar daqui a pouco, eu faço pesquisa na área de dinâmica de estruturas. E posteriormente eu vou explicar basicamente o que é essa área. Beleza, então como você já disse o Introduziu. seu trabalho, fala aí pra gente qual que é o seu trabalho, o que é dinâmica de estruturas. Então, como eu tento sempre fazer essa analogia para as pessoas, a gente costuma ver estruturas que basicamente são mais tratadas na engenharia civil como edifícios, casas, pontes, obras portuárias, em geral, como coisas fixas. Que basicamente elas estão lá, elas não se mexem e ponto. Só que na verdade isso não ocorre. Tem um exemplo clássico que aparece em vários livros, em vários também artigos que todo mundo cita, principalmente é o caso da ponte Tacoma, que em 1940 caiu por conta de interação fluido-estrutura. O que era basicamente? Você tinha uma ponte de uma seção muito delgada, para a época muito delgada, e que eles não previam, digamos... O galera é fino, né? Isso, exatamente. Exatamente. É que basicamente é que sim, você tem a ponte, aqui é toda a seção dela passando aqui, e você tem o tabuleiro, que é onde basicamente os carros passam. Se você fazer um corte assim transversal, tá aqui a ponte inteira, se você fazer um corte transversal, é dessa seção que eu tô falando. Essa seção tinha uma estrutura muito fina nessa ponte. Então o que acontecia, para seções mais grossas, vamos dizer assim, se tem um lugar, quando ocorria a interação, digamos, o vento passar por essa estrutura, ela ficava lá tranquila. O próprio peso dela, digamos, conseguia suportar a oscilação que o vento produzia na estrutura. Agora, quando você faz uma estrutura mais leve, isso aqui é mais perceptível. Você pode ver, por exemplo, em árvore. Quando uma árvore ela tem uma seção mais grossa, ela parece mais robusta, ela vai vibrar muito menos do que um coqueiro, por exemplo. É a mesma coisa. Quando fizeram uma seção de ponte muito delgada, ela começou a oscilar, e vocês podem ver no vídeo que foi colocado aqui maravilhoso, a ponte começa a oscilar como se fosse um gráfico de seno, por exemplo. Gráfico de seno? Aí é isso. Então, basicamente, o foco... Esse é só um exemplo que eu conto para mostrar por que é importante estudar essas coisas. Sim. Porque na vida em geral, tudo está suscetível a vento. Toda estrutura que a gente faz basicamente está suscetível a vento. E quanto mais em obras portuárias, por exemplo, que agora que o Brasil tem esse foco, plataforma petrolífera, plataforma de geração de energia eólica, que é o foco do laboratório onde eu faço os trabalhos. Aí, voltando agora especificamente para o tema da minha pesquisa, eu estudo basicamente como os fluidos se comportam em relação a contato com o corpo. Então, digamos assim, a pesquisa que eu fiz ano passado, eu pegava um corpo que é um cilindro, basicamente, aí eu tenho esses conceitos. Eu poderia modelar, por exemplo, um edifício, eu poderia modelar uma ponte. Mas sempre se começa de modelos mais simples. Sim. Então, primeiramente um cilindro, que já se sabe mais ou menos o comportamento dele solitário. A minha pesquisa era evoluir os conhecimentos de, digamos, conjunto de cilindros. Então, digamos, na vida real teriam um conjunto de pilares, ou conjunto de chaminés alinhados assim, suscetível a vento. Então, o meu caso era o quê? Simular um fluido passando em conjuntos de fluidos, no caso de 2 a 3 cilindros. E testar vários posicionamentos. Então, um caso que era bem interessante, que era o fluido, acho que vai pegar bem na câmera, o fluido incidido nessa direção, e eu tinha 2 corpos aqui. O que acontecia, digamos, impressões que o fluido gera nos corpos, o que acontecia, qual era o comportamento? Aí a gente notava que em alguns casos, dependendo da proximidade, se assemelha muito com o que as pessoas às vezes chamam de vácuo, por exemplo, em competições de corrida, de carros, etc. Que, como o cilindro posterior, que está atrás, ele não sente, eu vou usar isso aqui com muitas aspas, não sente tanto a influência do fluido quanto que está na frente, em vez de, digamos, o fluido está passando aqui, os corpos estão aqui, em vez de ele estar sendo empurrado para essa direção, não, o da frente está sendo empurrado, mas o fluido está fazendo uma pressão que ele está sendo puxado.
Então havia tendência que, obviamente, eles estavam fixos, mas havia a tendência dos dois se aproximarem por conta das forças. Aí estudava vários desses fenômenos, tipo, como é que as forças iam ocorrer no cilindro dependendo desses posicionamentos. Aí, hoje em dia, o que eu faço de pesquisa? Ainda com modelos simplificados, mas agora de supressão de oscilação, porque, digamos, nesse caso que eu expliquei anteriormente, os corpos estavam fixos. Mas supondo que, digamos, eles fossem suscetíveis a alguma oscilação. Como no caso que eu falei de ponte, por exemplo. Ela está aqui fixa, mas está fixa aqui, digamos, em 2 estágios. Assim, que é aqueles grandes pilares que a gente vê. Essa parte toda aqui, ela está fixa por 2 pontos, mas o resto dela pode se mover tanto nas 3 direções. Pode se mover tanto para baixo quanto para os lados. Enfim, rotacionar às vezes. Obviamente não é para ser muita coisa, mas acontece. Então, digamos, o meu teste é simular primeiro, dependendo de condições do fluido. Aí eu posso citar a velocidade do fluido, a viscosidade desse fluido e etc. Em certas condições do fluido, e também, digamos, de massa do corpo, etc., as suas dimensões, qual que é o nível de oscilação que ele tem. Isso é uma primeira etapa. Isso eu fazendo simulações, digamos, utilizando métodos de discretização. Aí eu vou abrir um tópico gigantesco aqui, desculpa. O que acontece? Em engenharia, você basicamente tem 3 métodos assim de pesquisa para encontrar resultados. Você tem o experimental, que todo mundo conhece, então nesse caso de fluidos, seria ter um tanque de provas. Construir uma ponte. Modelos até dá. Uma estaiada compacta, né? Assim, em escala você faz qualquer coisa. Aí o problema é que tudo vai ter que ser em escala, né? Mas totalmente possível. Por exemplo, no caso da Civil, tem muita empresa que faz isso. No prédio lá, digamos, que a gente chama de galpão, mas na verdade é um prédio mesmo de hidráulica, basicamente, de vários experimentos de hidráulica. Um caso lá que eles sempre mostram é que eles fizeram um modelo do Porto de Santos. Aí tá lá. Aí assim, um barco basicamente do tamanho da minha perna, assim, é um modelo. Assim, comparado à escala gigantesca que é o navio, aí é um naviozinho daquele tamanho, eles fizeram o porto que é basicamente o tamanho de uma quadra de futsal. Aí você faz vários testes lá de, digamos, como que vai ser. Isso eu já tô cortando totalmente do assunto. Mas como que será o atracamento desses barcos? Como que será feita a logística? Qual que é o efeito desse barco se aproximando da costa? Mas isso eu cortei totalmente só para exemplificar. Então, existem modelos experimentais que você pode fazer. Você pode fazer uma solução, às vezes é muito difícil, às vezes é impossível, mas você pode tentar fazer uma solução analítica para as coisas. A maioria das coisas é muito difícil, é muito impossível, né? Muito impossível. Muitas soluções analíticas, dá para provar matematicamente que não existem, né? Quando se trata de problemas complexos. E às vezes, então esse é o problema, é que a vida é complexa. Então, digamos, quando a gente quer propor qualquer modelo para resolver em solução analítica, a gente está simplificando muitas coisas da vida. Sim. Porque senão não daria. Então a gente supõe que algumas coisas ou podem não ter tanta influência, ou que elas podem ser estudadas de outros métodos e depois ser acopladas com esse modelo que a gente faz e resolve esse modelo de algum jeito. Aí o que eu estudo é basicamente, meu método de estudo basicamente é simulação numérica. Basicamente, em vez de, que nem eu vou botar no vídeo aqui do lado, em vez de considerar, por exemplo, o que é a realidade, que é um fluido passando em todas as 3 dimensões aqui e etc., considera que é o quê? Um modelo bidimensional simples, ou seja, a terceira dimensão não importa porque seria tudo igual. Isso facilita muito, por exemplo, em equações, digamos, você corta muitos elementos e você consegue acelerar o processamento de simulação. Isso ajuda em muitos termos. Então, calcular as coisas por meio de métodos numéricos é outro método para fazer experiências em engenharia. Você já deu a dica aí de como se faz pesquisa em engenharia, né? Que tem vários métodos, né? E então, como que conta mais um pouquinho do seu dia a dia de pesquisa, assim. O que você faz quando você, sei lá, o Luca é químico, ele chega e ele vai pro laboratório e faz a pesquisa dele no laboratório. Belo dia a dia. Mas é isso para todo mundo. A diferença é que assim, eu tô fazendo muito preconceito em relação a isso, mas tipo, eu creio que o da química seja o laboratório clássico que a gente pense. Monte de beckers, vidros e etc, e o cara mistura coisas. Sim. É basicamente isso. Tem computação, mas... Tem uma computação lá. É que o que eu digo de laboratório pra mim é uma sala com computadores. Sim. É basicamente isso.
Aí depende do que cada uma pessoa faz, né? A pessoa às vezes só está desenvolvendo um método numérico. Eu, no meu caso, às vezes eu estou usando software para fazer simulações que eu uso. Então, basicamente, no meu dia a dia, quando não tenho aula, eu vou explicar o dia também de mestrado em si. Mas é chegar no laboratório, bom dia para todo mundo, clássico, né? Cafezinho. Cafezinho, por que não? Aquela cafezinho de uma hora. Cafezinho do Bandeco, por que não? Aí, basicamente, eu retomo o que eu estava fazendo, olha de onde eu parei, por exemplo, na parte de programação, qualquer coisa assim. Aí eu vejo, isso aqui deu certo, beleza, porque também tem essa. Geralmente as simulações que eu faço não demora 2, 3 horas, é coisa às vezes de dias. Às vezes tem dia que você deixa lá, fica mexendo em outra coisa no computador, passa outro dia você está olhando, ainda está rodando, tudo ok. Travou? Beleza, vamos mudar os parâmetros, vamos ver por que travou. Então é muito esse trabalho de formiguinha de tentar e tentar. Tem uma lógica, obviamente, só que às vezes você... Não é um tiro no escuro, né? Mas... Não, é um tiro no escuro, mas às vezes não está muito claro. Sim, é um tiro na penumbra. Aí também tem essa, depois que você conseguiu alguma coisa palpável, resultado, aí você tem que ficar analisando. Tá, isso aqui será que está coerente? Deixa eu comparar com algum artigo que eu li, deixa eu comparar com outro modelo que eu criei. Se está coerente, perfeito, vamos para o próximo passo. Não está coerente? Volta. Então é muito um fluxo aqui de, digamos, achei alguma coisa, volta. Não achei, quer dizer, achei alguma coisa, prossiga. Não achei, volta. Tudo tem esse time step, digamos assim. É bem geral assim também, né? Tipo, a única diferença é que realmente você usa muito o computador. A diferença assim. é que computador é o equipamento, porque basicamente. É equipamento. E tem o clássico que todo mundo faz, ler referência, pesquisar, outros jeitos de fazer. Conversar com o orientador, ver algum problema, conversar com outras pessoas, ver se alguém te dá uma luz na vida. Sim. Se puder é o default, né? Sempre. Quando dá certo é extraordinário. É o clássico da Kit Bowman lá, a menina do buraco negro, né? Quando a coisa dá certo, você faz aquela reação, né? Nossa, eu consegui. Fotinha? Essa é a reação. Tá. Então, acho que a última pergunta, pro vídeo não ficar muito extenso, onde você se vê daqui 10 anos, assim? Você pretende seguir carreira científica? O que você é? Isso sim, na verdade, o meu sonho mesmo era virar docente, né? Sim. Se fosse aqui na Escola Politécnica, maravilhoso, excelente, planos de mudar muita coisa na Escola Politécnica. Pero, não sei, pode ser que eu esteja em outro lugar do Brasil, quiçá mundo, se eu aprendesse a falar algumas línguas direito. Mas assim, o foco mesmo era... que eu penso isso mais assim, no foco ser mais na formação de novos engenheiros, né? Ou entender que as pessoas entendam mais que a engenharia tem pesquisa. Sim. Às vezes as pessoas olham que, por exemplo, o cara vai se formar engenheiro, ele vai, no caso do senhor, construir prédios. É basicamente isso que as pessoas... Ou trabalhar com qualquer coisa que envolva números. Mas existe uma ciência por trás da engenharia. Obviamente existe. Então as pessoas têm que chegar mais isso. E que isso é importante, por exemplo, no Brasil. Sim. Entra muito com o vídeo que a gente falou com o Rafinha também, né? Kart. Enfim, é bem interessante essa área da pesquisa em engenharia mesmo. Eu, por exemplo, antes de conversar com vocês, eu tinha essa visão mais preconceituosa, né? De achar que a pessoa ia ser formada só pro mercado. Né? Olha, o problema desse preconceito é que o pessoal de engenharia, eles concordam com esse preconceito. Muitos eles estão lá só para ir pro mercado. Sim. Então... Valeu! Então tem esse problema, porque primeiro, é um problema meio estrutural, porque a própria faculdade às vezes não apresenta o que é pesquisa, ou se ela apresenta é de um jeito horroroso, então a pessoa não se sente nada incentivada a ir para a pesquisa. Segundo, que o próprio clima da universidade às vezes faz a pessoa se afastar da própria universidade, o que nunca vai colaborar. E terceiro é a questão financeira, né? Porque não adianta nada. Nossa, muito maravilhoso fazer pesquisa. Se você não tiver dinheiro, não vai adiantar nada, né? E pergunta essa que o Rafinha deu dica, que... Bom, lá na engenharia vocês têm estágio obrigatório, essas coisas, né? Sim. E como é que funciona para fazer estágio e fazer pesquisa ao mesmo tempo? Tem como? Tem um grande porém aí nessa história. No caso do meu curso de engenharia civil, por acaso, né? Tô no último ano, né? A maioria dos cursos da Poli tem, digamos, no 5º ano, opções da área que você quer, digamos, focar. No caso, por exemplo, de civil, você pode focar em área de estruturas, a área de gestão de obras, a área de mercado imobiliário,
Tô chamando assim muito preconceituosamente a área de real estate. Então, digamos, aí tem 2 focos lá que são especiais, que é você fazer uma formação, digamos, em conjunto com a arquitetura, não é um duplo diploma, mas é uma formação adicional, ou você fazer o pré-mestrado, que é um programa basicamente, em termos bem resumidos, é um adiantamento do mestrado. O que vai acontecer? Você já, no 5º ano, você já faz as matérias que você faria na pós, e você já adianta a sua pesquisa para o próximo ano. Você ainda não é um aluno da pós, mas você está fazendo todos os processos antes. Então, digamos, tem algumas vantagens, que o estágio, na verdade, você está trabalhando como pesquisador. Você não está ganhando nada, a não ser que você já tenha alguma bolsa, FAPESP, CNPq, qualquer coisa assim, você está considerando como estagiando. Então você não precisa, por exemplo... Competir, né? Competir é o seu tempo, digamos, trabalhando em alguma empresa de engenharia mesmo e fazendo sua pesquisa. Você até pode, por exemplo, concomitar, digamos, um estágio que tem a ver com a sua pesquisa. Porque, digamos, você trabalhar, digamos, com engenharia de transportes, logística. Aí você está fazendo uma pesquisa na área de, sei lá, estudo de tensões em placas. As áreas não se conversam, então, assim, ou você vai fazer um estágio muito porco ou uma pesquisa muito porca. Então eles têm esse cuidado dessa preocupação. Pelo menos existe isso. Só que parece sair meio em desvantagem, porque você precisa no estágio você com certeza vai ganhar, né? Na pesquisa você tem certeza Aí da tem bolsa. as, digamos, ambições gana da pessoa, né? Porque tudo isso é pensamento. Né? Tem gente, por exemplo, não vou acusar ninguém. Né, Rafinha? Não, mas o Rafinha não é assim. Tô falando da civil mesmo, relaxa. Tô falando... Corta! Corta! Censura! Censura nomes. Censura! Tem muita gente que entra na área de engenharia que não tá nem aí pra engenharia em si. Ela tá aí porque ela tá na trinca daqueles cursos, digamos, medicina, direito e engenharia, cursos que dão dinheiro. Então ela quer o diploma. Sim. Isso complica bastante. Então pra essa pessoa, nem importa existir pesquisa. Esse argumento nem é tão válido porque ela tá nem aí pra pesquisa. Ela quer o estágio porque ela vai querer um dinheiro. Agora, pra pessoa assim que, digamos, pudesse assim, digamos, variar, eu quero trabalhar com engenharia, mas poderia pensar em pesquisa? Talvez. Eu concordo que talvez se complique. Só que também tem essa, digamos, as pessoas às vezes acham que pesquisa ou é um hobby ou alguma coisa assim adicional. E não, a cultura do Brasil ela tem que mudar para considerar que pesquisa é um emprego. A bolsa não é uma bolsa, é um salário. O pior é que não tem nem carteira assinada, não tem nada. Não tem. Não tem benefício nenhum. É o clássico, se você estiver doente, alguma coisa assim, Não tem afastamento. não tem nada. Se você perder uma perna e não poder fazer a sua pesquisa, você não tem. Exato, auxílio nenhum. Você por exemplo, fudeu. o meu é mais difícil de ocorrer acidentes, mas o químico, por exemplo, se acidentou com alguma coisa lá. Essa mão aqui é próxima. Essa faz 5 anos. Bom, acho que foi uma conversa muito boa. A gente tocou em assuntos bem interessantes sobre ciência e sobre engenharia também. Eu queria, mais uma vez, agradecer você por ter vindo, por ter participado desse vídeo. Se você quer mandar um recado para alguém, quer falar oi? Agradecer pelo convite, agradecer também pelo Rafael Alencar que divulgou o canal aqui e propôs eu a participar. Sim. Agradecer a vida, todas as oportunidades que surgiram para eu chegar até esse ponto aqui, que estou na faculdade. Né? Que ótimo, então. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E para a famosa tradição, você já sabe qual que é? É peixe de É capivara. beijo de capivara. Vou pedir para você. Já para todo mundo aí. Um abraço.